Bate-papos descontraídos. Olá, pessoal de casa, que alegria estar com vocês novamente, trazendo mais um assunto, mais um tema para deixar vocês bem informados aí de casa. E hoje eu estou recebendo aqui no Espaço Gente da Terra a advogada Daiane Zanetti. Ela é especialista em direito trabalhista e o assunto, tema da nossa entrevista com ela hoje é contrato de trabalho. Bem-vinda, Daiane, ao nosso programa. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar levando um pouco de informação para a população, né? E a gente vai falar um pouquinho de contrato trabalhista, né, Daiane? Que muita gente tem algumas dúvidas referente a esse assunto. Vamos ver se a gente consegue ajudar. Vamos ver se a gente consegue esclarecer vocês aí de casa, né, um pouquinho desse assunto sobre contratos trabalhistas. E vou começar perguntando para a Daiane Zanetti o que é exatamente um contrato de trabalho firmado entre a pessoa física ou até uma pessoa jurídica, ou entre duas partes também física, duas pessoas físicas podem também firmar um contrato de trabalho, sem entender? Sim. O contrato de trabalho, ele é um contrato particular. As partes, empregador e empregado, podem colocar nele o que quiserem pôr, desde que respeitem o mínimo de direito trabalhista do empregado, né, constante da Constituição Federal e da CLT, né? Existe contrato verbal, existe contrato escrito, existe o contrato por prazo determinado e por prazo indeterminado. A gente sempre orienta a fazer por prazo determinado no começo, né, experiência, e também escrito, porque tem o contrato verbal também, né? Tem, mas daí assim, o verbal fica... Não foi isso que eu te falei, né? Uma palavra contra a outra. Isso, daí, né? Então, e aí assim, o escrito tá lá. Que horas era para você chegar, que horas era para você sair, né? Quais são suas funções. Por isso que a gente sempre orienta a fazer o contrato escrito. E assim, o contrato, fala um pouquinho desse contrato por prazo indeterminado. O indeterminado, ele é a regra, né? Normalmente é assim que se faz. Ele vem com uma data de início, mas ele não tem uma data de finalização, né? Então a pessoa pode finalizar ele em qualquer momento que ela quiser, no caso. Exato. Ele se finaliza por pedido de demissão por justa causa ou demissão sem justa causa. A gente fala que ele é regra porque a gente tem pela CLT um princípio que chama-se princípio da continuidade. É uma forma de defender o empregado, assim, a ter um ganho sem previsão de término, digamos assim. E por isso que ele é regra. Por isso que ele é regra. E assim, como funcionam os contratos por prazo determinado? É diferente do indeterminado? Determinado, sim. O determinado, ele começa com uma data pré-fixada e também tem uma data pré-fixada para o término. Não necessariamente uma data exata, né? Por exemplo, no contrato de safra, a gente pode colocar no contrato de safra que vai terminar assim que terminar a colheita, né? Então não precisa ser uma data 31 de março de 2015. Pode ser uma previsão que, por exemplo, é o término da safra. Não precisa ser exatamente um prazo. Isso. Até porque no caso de safra é meio complicado. Você não sabe o último dia da colheita. Não sabe, né? É uma coisa meio... Você pode colocar lá que ele vai ser operador de colheitadeira durante a safra de março de 2015, né? Janeiro a março de 2015. E assim, todos os contratos necessariamente, dependente do contrato que você fez com a pessoa, o termo, a responsabilidade, é necessário ser registrado em cartório ou não? Não. Basta ela assinatura... tem validade legal normal. Isso, só que assim, tem que ser pessoas maiores e capazes, né? Maior, né? Isso, e capaz mentalmente também, né? Senão, porque assim, senão tem que ter um responsável para assinar por ele. Responsável legal, né? Mas sendo capaz mentalmente e maior de idade, não precisa se reconhecer. Só vai ter veracidade se acaso você registrar em cartório. Não, isso não é necessário. Não é necessário. Exemplos de contrato, nós já comentamos um pouquinho indeterminado, né? A gente comentou a referente a esse assunto. E assim, o contrato temporário. Tem uma diferença entre todos os outros? Ele é um tipo de contrato por prazo determinado, né? Além dele, nós temos o obra certa, temos o safra,
Temos o contrato temporário e temos o contrato de experiência. Também são contratos por prazo determinados. Vou te falar um pouco do contrato de temporário que você me pediu. O contrato temporário, ele pode ser feito quando ocorre uma necessidade transitória, por exemplo, um aumento de produção, Natal, Páscoa, né? Ou a substituição de um funcionário regular. Por exemplo, a Lenice está gestante e vai sair por uma licença maternidade, a TV pode contratar um pessoal temporário, um apresentador temporário para te substituir. Esse é um contrato, esse é um exemplo de um exemplo de contrato temporário. No caso do contrato temporário, ele é feito entre 3 pessoas daí. Não é só entre o empregador e o empregado, funciona um pouco diferente. O empregador, neste caso, é uma empresa que contrata mão de obra. O funcionário vai trabalhar na empresa chamada tomadora, que é cliente dessa empresa que fornece a mão de obra. Então é entre o funcionário, a empresa tomadora e a empresa que fornece a mão de obra. Entre o funcionário e a empresa tomadora não existe vínculo, né? Existe entre ela e a empresa fornecedora de mão de obra, vínculo empregatício, tá? E entre a tomadora e a fornecedora de mão de obra existe um vínculo civil. É um contrato civil, se discute lá na Justiça Civil, não na trabalhista. É um contrato de fornecimento de mão de obra daí. Daí já não entra na... Não é na trabalhista, né? Claro que existem pessoas que fogem à regra e que acabam sendo tomador de atividades que não poderiam ser por temporário ou estouram o prazo do temporário e que às vezes acaba respondendo junto. Mas daí isso é um campo que vai se elastecer muito do tema que a gente tem para falar hoje. Agora, a duração do contrato de trabalho por prazo determinado. Ele pode existir uma prorrogação? Pode. O contrato por prazo determinado, ele é até 2 anos. Exceto quando a gente fala do contrato de experiência, que também é um dos tipos, que ele é até 90 dias. Aí no caso, se a pessoa quiser prorrogar, não pode? Pode, até mais de uma vez, desde que dentro desse período de 2 anos ou 90 dias no caso do contrato de experiência. Por exemplo, quando você é contratada por uma empresa, a empresa tem a faculdade de te contratar por 3 períodos de 30 dias, por 2 períodos de 15, entendeu? Até os 90. Passou dos 90 dias, ela ou te demite, porque encerrou o contrato, ou ela te contrata por prazo indeterminado, que daí o seu contrato não tem data de fim, que termina naquelas 3 hipóteses que eu te falei: demissão por justa causa, demissão sem justa causa ou pedido de demissão daí. Em regra, assim, o contrato determinado, a pessoa encerrou ali, acabou, não tem mais nada. Não, ele recebe os direitos trabalhistas dele e ele pode procurar um emprego novo. Assim, terminou aquela data, principalmente isso acontece muito no contrato de safra. Terminou a safra, o funcionário vai trabalhar em outro lugar, nada impede que na próxima safra ele volte, né? Desde que tenha feito tudo certinho. Um serviço bom, aí a empresa chama ele de volta, né? O agricultor chama ele de volta. Se foi um bom empregado. Mas passou o período de safra, por exemplo, daí ele tem que ou ser efetivado ou demitido. Ou demitido ou então recontratado, se vamos por um contrato com prazo determinado para aquele final da safra, aí, não, quero contratar agora essa pessoa definitivamente, tem que fazer um novo contrato? Daí vai ser feito um contrato de experiência, né, que é outro tipo de contrato determinado, e depois ele passa a ser um contrato indeterminado depois dos 90 dias. Tá. Falando um pouquinho mais sobre contratos de trabalho, cláusulas. Podem existir cláusulas nesse contrato e quais cláusulas podem ser inseridas? Pode. Qualquer cláusula que eles quiserem colocar, desde que não desrespeitem a Constituição Federal e a CLT, que são as normas que protegem o trabalhador, né? O que normalmente tem no contrato de trabalho? Horário de entrada, horário de saída, a função que ele vai desenvolver, em qual endereço que ele vai desenvolver, se ele quebrar algum objeto, se ele vai ter que pagar ou não, tudo isso tem lá na CLT, né? E se acaso o empregador colocar, tem que ser responsabilizado por danos ao material de trabalho? Se ficar, isso é legalmente? Tem
tem essa possibilidade na CLT, tá? Sim, no caso, Dependendo o do tipo. pode colocar nessa Pode, prova. pode. Pode ser Por responsabilizado? exemplo, assim, um operador de empilhadeira, né, que quebra muito a empilhadeira ou que fura muito o pneu dela porque anda no pátio que não era permitido andar. Então é uma série de coisas que você Então, tem ele que pode ser analisar. responsabilizado e resartir a empresa Pode. pelo prejuízo. Pode. Então isso não é inconstitucional. Pode Não, ser tá aplicado. na CLT. Tá na CLT da Constituição do Trabalho. Isso, consolidação das leis Das trabalhistas. leis trabalhistas. Então, olha, né, tomar muito cuidado, né? Ainda bem que a minha equipe aqui ela é bem responsável, cuida bem das câmeras, né? O Richard, o Edson. Eu só queria dar uma orientaçãozinha, assim, o pessoal fica com um pouco de receio de procurar um profissional, mas aquele velho ditado popular, o barato sai caro, né? Então, lá na OAB existe uma lista de advogados, ou no próprio site do CNA.org, que ele pode procurar se o profissional é regular, se ele é competente, é ético, e procure a orientação de um advogado ou de um contador que seja, e faça um contrato formalizado, escrito, porque o que está escrito ali depois você tem como se defender, né? Tá assinado, ou como né? você tem como cobrar do seu empregador se ele não te pagou aquilo que estava prometido, se você estourou a carga horária que era a contratada, né? E se você olhar, às vezes essa consulta vai te ajudar lá no final, não vai te dar tanta dor de cabeça, né? Por isso que se comenta muito também, muitas empresas, principalmente as micro, deveria ter uma advocacia mais preventiva dentro das empresas, o direito preventivo, né? Mais aquele de prevenção mesmo. Acho que seria interessante, né? Até porque tem alguns empregadores que são bem desinformados em E certos acabam assuntos. cometendo o erro por desinformação. Desinformação. Às vezes ele não quer cometer aquilo ali, né? E às vezes comete por Ele não ter acredita que aquilo conhecimento. seja, mas por isso que eu digo que o ideal seria consultar alguém, né? Ir no consultório, ir no escritório, de um advogado para tomar as orientações. Até mesmo, às vezes, se for um bom contador, também vai estar também dando esse auxílio, né? Sim, porque cada atividade profissional ela tem as suas peculiaridades. Então não é porque uma vez ele foi lá e conversou para contratar recepcionista que ele vai estar 100% seguro da orientação para contratar um zelador, né? São outras orientações diferentes. Cada função tem as suas diferenciais, suas né? particularidades. As particularidades. Conversando, muito bacana o nosso assunto. Espero termos aí esclarecido o pessoal de casa, né, Daiane, a respeito desse assunto, que muita gente tem dúvidas a respeito justamente sobre o contrato de trabalho. Ainda mais agora estão ainda no período de safra, né, que muita gente está aí com os contratos provisórios, determinado e indeterminado, né? Isso. E aí qualquer coisa também procurar um advogado de sua confiança, também até na OAB, tem Na a OAB lista, tem né? a lista, exato. Que podem acessar e tirar dúvidas, até mesmo pedir um conselho do contador, né? Que também pode indicar um profissional também que Exato. entenda mais da área. Quero agradecer. Obrigada, eu que agradeço. Bate-papos descontraídos.